Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal literário e hoje eu vou fazer um dos tipos de vídeo mais queridos aqui do YouTube, que é um vídeo de lista. Qualquer vídeo de lista geralmente bomba e eu confesso que eu também comecei a ver vídeos sobre livros aqui no YouTube com esses vídeos de lista, porque, sei lá, é tão legal. Aí você vê livros, lista de livros curtos, 5 livros para não sei o quê, 10 livros sobre tal tema, não sei, 12 livros para o ano. 5 leituras maravilhosas, você sabe? Livros para ler em um dia. Então, eu gostava muito de ver esses vídeos de lista e eu realmente estava bem empolgado para fazer um aqui no canal. E essa época do ano é muito comum que se faça uma lista com os livros, com algumas das leituras que se pretende fazer no ano seguinte, né? Então aqui vai ser 12 livros para ler em 2024. Primeiro de tudo, não significa que eu vou fazer nessa ordem, tá? No sentido de, o primeiro livro eu vou ler em janeiro, o segundo livro eu vou ler em fevereiro. Não sei, não vai ser nessa ordem. E também porque, como o tamanho, a temática, etc., dos livros varia muito, não sei nem quanto tempo eu vou levar para cada um. Pode ser que um leve uma semana, outro leve 2 meses e por aí vai. Então, a ideia é que as resenhas desses livros surjam assim no canal com o tempo, enquanto eu for lendo. Pode ser que eu leia tudo num semestre só, pode ser que não. Depende de como vai ser meu ano que vem e como essas leituras vão se encaixar na minha rotina, tá bom? Então, isso essa lista não significa que ela vai ser seguida dessa forma como eu tô mostrando aqui. E também, eu não tenho todos os exemplares aqui dos livros, né? Eu não tenho todos comprados já, na verdade eu tenho bem pouco. Então, alguns eu vou só comentar um pouco qual o livro, o título e tal, e coloco aqui alguma imagem da capa do livro. Mas esse de exemplar físico aqui que eu vou mostrar, só alguns. Quando eu tiver a resenha, eu mostro com mais detalhes o livro por dentro, como é a edição. Hoje vai ser só mais para comentar quais serão os 12 livros da minha lista. Então vamos lá. Um livro da lista que eu quero ler, que eu fiquei muito curioso esse ano, é algum livro do Stephen King. Eu nunca li nada do King, não sei nem se é meu gênero, eu não sou muito fã de terror, tanto de filme quanto de livro, assim, não são temas que costumam me atrair. Mas eu fiquei muito curioso para ler algo dele, é um escritor muito famoso, muita gente lê, e apesar dos livros dele serem um tijolo de gigante, ainda assim, muita gente lê e gosta bastante, então eu fiquei muito curioso. Então eu coloquei It, a Coisa na minha lista. É um livro enorme, mas em geral cheio de elogios, então eu fiquei muito curioso para colocar aqui na minha lista. Outro livro que agora, no finalzinho do ano, me deu muita vontade de ler, eu quase comprei para ler, mas como a minha leitura dos Miseráveis tá caminhando, eu não quis me desvirtuar ali e parar de ler para ler outro livro, e aquele já é gigante o suficiente para eu não poder me ocupar com outras coisas, então eu acabei deixando pro ano que vem. Mas é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Os Jogos Vorazes fez parte da minha vida de leitor, lá quando eu tinha uns 13 anos, e as adaptações do cinema, tudo, eu li, acho que 2 vezes a trilogia completa. E aí, quando inaugurou esse último, eu não li, eu não fui atrás, não sei porque não me chamou tanta atenção. Mas aí teve o lançamento do filme, eu fui assistir e fiquei curioso para ver como que era o livro. Apesar de terem falado muito bem sobre a adaptação da história para o cinema, ainda assim dizem que as questões por trás das atitudes do Snow não ficaram tão claras no filme. E eu queria mais entender um pouco melhor como que é no livro as coisas. Porque, de fato, no filme eu não achei as motivações do Snow tão compráveis. Sabe aquele personagem que você não compra 100%? Você fala, não te convenceu 100%. Então, eu queria ler um pouco mais o livro, entender um pouco melhor essa história, para poder, talvez, reassistir o filme e ter uma opinião um pouquinho mais formada sobre. Queria entender algumas coisas que no filme não ficaram tão claras assim para mim que não tinha lido o livro. Outro livro que eu quero ler em 2024, que esse eu tenho um exemplar físico, eu mostrei no livros que eu comprei na Feira do Livro da USP, é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Falam tão bem desse livro, eu fiquei tão curioso, né? Eu elogio muito essa capa aqui, inclusive, da Antofágica,
falam tão bem dele, que é uma leitura tão gostosa, que eu fiquei muito interessado. E eu acho que eu só ouvi uma pessoa falando mal desse livro. Todas as outras que eu já ouvi elogiam muito e têm um carinho muito grande por esse livro, a ponto de colocar assim como o melhor livro que já leu. Então eu fiquei muito curioso, eu nunca li nada do Fitzgerald, e aí eu comprei lá na Feira do Livro da USP, e ele com certeza entrou para minha lista de livros de 2024. Outro livro que eu quero muito ler, na verdade uma releitura, eu li no ensino médio, e eu lembro que eu gostei, mas faz muito tempo eu não lembro quase nada, a não ser o famoso plot da traição, mas é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Machado tem muita coisa, e eu queria reler o Dom Casmurro, na real, para ter esse contato de novo com o autor. Dele eu não li muita coisa, para falar a verdade, eu li só Dom Casmurro e o Alienista, se eu não me engano. Fiquei muito interessado no livro de contos dele, que também são muito elogiados. Queria mais mergulhar um pouco na obra de Machado de Assis. Mas eu confesso que eu sou um pouco assim. Eu não gosto de pegar as maiores obras e ler todas de cara daquele autor, sabe? Então dele, por exemplo, as mais faladas são Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não gostaria de pegar e já ler essas duas e depois ler as outras menores, sabe? Porque, sei lá, parece que se você já lê direto as obras-primas daquele autor, quando você lê as outras é quase como legal, mas aquela outra é melhor. Sempre fica um ar de inferioridade, então eu não gosto de fazer isso. Dom Casmurro eu só quero reler, porque eu já tive contato com a obra. Mas eu não pegaria o Memórias Póstumas logo de cara, por exemplo. Eu gostaria de ler outras coisas dele, entender melhor o estilo de escrita dele, as temáticas que ele gostava. Quando é um autor assim, com uma bibliografia muito grande, eu gosto também de estudar um pouco da vida daquela pessoa, entender como que os caminhos dela e a escrita dela estavam se complementando, né? O que motivava a escrever determinados temas. Eu acho que isso torna a leitura muito mais rica, né? Então, de Machado eu quero fazer um pouco essa trajetória. Então, só coloquei Dom Casmurro na lista para ser uma releitura, um contato com o autor de volta, para depois me mapear pelas outras leituras dele. Próximo livro da lista é um famoso também, muito famoso, também muito bem falado, Ana Karenina, do Tolstói. A minha experiência de leitura com Tolstói foi muito incrível, eu gosto muito da forma da escrita dele, e são temáticas muito profundas, que às vezes são curtas. Por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch é um livro curtíssimo, mas é que tem tanto ali, mas tanto, que foi um livro até que eu demorei para ler. Eu poderia ter lido, sei lá, em um dia aquele livro, que ele é curtinho. Mas eu quis ler demoradamente, quase que um capítulo por dia, para poder ficar, sabe, ruminando o que aconteceu, porque são muitos pontos de vista, muitas lições, sabe, para você ficar pensando. Então, é uma leitura muito gostosa. E ao mesmo tempo não é uma leitura difícil, né? Ainda mais quando você já está acostumado com aqueles nomes russos gigantescos. Enfim, então fiquei muito interessado em Ana Karenina. Eu já queria ter lido esse ano, mas preferi deixar para o ano que vem. Outro livro para 2024, que também mostrei no livro da Feira do Livro da USP, é Paris é uma Festa, do Hemingway. Eu conheci, assim, ouvi falar sobre o trabalho dele no O Velho e o Mar, que falam também muito bem, mas eu não cheguei a ler. Eu fiquei na dúvida, inclusive, se eu comprava esse ou O Velho e o Mar. Falam mais bem, inclusive, falam melhor do Velho e o Mar do que esse aqui. Mas, como eu fiquei sabendo que Meia-Noite em Paris, que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, Meia-Noite em Paris, que é um filme que eu amo, foi baseado nesse livro, eu fiquei muito interessado para ler. Então, eu acabei apostando primeiro nesse. E é um livro tranquilo, assim, apesar dele ter 250 páginas, a diagramação toda dele é muito, tá vendo? É bem espaçado, não são tantas coisas por capítulos, os capítulos são um pouco curtos. Então parece que é uma leitura bem fluida, assim, sabe? Dá pra pegar bem rapidinho. Então esse provavelmente vai ser um dos próximos que eu leia, porque depois de Os Miseráveis eu não vou querer pegar um livro tão longo assim, tão rápido. Eu vou precisar de um tempo lendo coisas curtinhas pra
para não perder o ritmo da leitura. Se eu pegar outro grande logo em seguida, provavelmente vai me dar uma desanimada. Muito bem. Outro livro que eu separei para 2024 é O Processo, do Kafka. Eu li A Metamorfose, do Kafka, esse ano. Foi o primeiro livro que eu li no Kindle. E eu gostei muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. É um livro muito interessante. A Metamorfose é aquele tipo de livro que é complicado você indicar, porque parece uma história muito absurda, né? Você fala, eu tô lendo A Metamorfose, do Kafka. Você pergunta, do que se trata? Um cara que virou um inseto. Diminui tanto o livro, parece tão tosco. E não é. É um livro profundíssimo, com questões muito interessantes, dilemas familiares e tal, reflexão sobre a vida, sobre amor até, né? Tem tantos assuntos ali, são tantos pontos de vista também, assim como a morte de Ivan Illich, que você pensa no ponto de vista do Gregor, do pai, da mãe, da irmã, do chefe do trabalho, qual, né, é o nosso objetivo na vida, a situação de vida que eles levavam, como o nosso aspecto físico importa nas relações, a desumanização daquilo que é a nossa essência, tudo isso. Então, foi um livro muito legal, ele também rapidinho, você ficava muito curioso para saber o que vai acontecer, você fica com muito dó do Gregor, então foi uma leitura muito legal e eu queria mergulhar um pouco mais na obra do Kafka, que também tem vários livros, e outro muito famoso dele é O Processo, então eu coloquei um Kafka na lista também, porque vale a pena. Depois, outro que também é bem famoso, literatura nacional, que era para eu ter lido no ensino médio, mas o professor explicou de uma maneira tão sem graça que eu não tive vontade nem de comprar o livro, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu confesso que eu tive uns professores no ensino médio assim que me davam preguiça. Então, geralmente eu não lia nada, o que é triste, porque eram livros muito bons. Mas eu li, sei lá, uns 3, eu acho. E é que eu já gostava de ler na época. Mas não sei, era contado de uma maneira tão sem graça, de uma maneira tão, sabe, que gerava um afastamento coletivo, assim, da literatura clássica brasileira. Não tinha o menor interesse em ler aqueles livros. Vidas Secas era eu nem comprei o livro, pra vocês terem noção. Mas esse ano eu li São Bernardo, do Graciliano, e eu gostei, foi interessante. Assim, não foi o melhor livro da minha vida, mas eu gostei, assim, eu acho que tirou um pouco dessa má primeira impressão que eu tive do Graciliano, e eu fiquei, sim, interessado em ler as outras obras dele, e o Vidas Secas é a mais famosa, né? Então eu li São Bernardo, tem Vidas Secas, tem alguns outros também, né? Angústia, que também é bem famoso, acho que outro que chama Infância, alguma coisa assim. Tem alguns outros livros também, mas acho que os mais famosos são esses 3, Vidas Secas, Angústia e São Bernardo. E São Bernardo foi uma experiência bem legal, assim. Depois que você entende como que ele escreve, etc., o livro vai fluindo bem e teve uma super reflexão interessante também no final do São Bernardo. Outro também literatura brasileira, que a temática é muito semelhante, inclusive, ao Vidas Secas, é O 15, da Raquel de Queiroz. Os dois falam sobre a seca no Nordeste. E a Raquel de Queiroz também, super elogiada. Todos que leram esse livro falam muito bem. Eu quase também li esse ano, quase comprei algumas vezes, mas acabei deixando outras coisas como prioridade. Mas que eu saiba, um livro também curtinho, não é muito longo, até relativamente barato também. Deixei aí para esse ano de 2024 esse contato com a autora. Queria muito ler alguma coisa dela. E aí, o 15 é o mais falado, mas tem outros livros também. Mas para a lista entrou esse. Outra leitura que eu estou muito curioso é A Cor Púrpura, de Alice Walker. Confesso que eu acho a capa meio esquisitinha, tadinha. Acho ela apagadinha. Mas, enfim, é um livro que se passa nos Estados Unidos, uma história dificílima de vida da Cilly, que é uma jovem negra, criada ali na pobreza, apanhava do pai, do padrasto, né? Chegou até a ser estuprada, perdeu os 2 filhos, casou com um homem que não tinha o mínimo de respeito por ela. E depois, quando ela encontra uma outra personagem, que é a Shug Avery, ela acaba tendo a sua vida um pouco transformada e ela se
reconhece de uma outra maneira, e tudo isso faz com que ela consiga caminhar para uma mudança de vida, assim. É uma história super forte que eu não conheço no livro, eu conheci através das adaptações musicais, né? Então, tanto de palco, né, que teve uma temporada aqui da versão da Broadway aqui no Brasil em 2000, acho que teve 2019, talvez comecinho de 2020 teve alguma coisa, e ano passado eu sei que teve também, esse ano, aliás, eu acho. Teve várias temporadas por aí. Então, eu assisti, e tem também o filme musical que vai estrear agora em janeiro, que eu assisti numa sessão fechada, e tá incrível, então eu super recomendo. E tem também a versão do filme de 1985, eu acho, que tem a Oprah Winfrey fazendo a Sofia e a Whoopi Goldberg fazendo a Cilly, e outras estrelas ali de Hollywood no elenco. Então, super vale a pena. Eu quero ler o livro e ver esse filme de 85 que eu não vi ainda. Só vi essas versões musicais mesmo, que também super valem a pena. Mas eu quero comparar as versões, ver aquilo que tem de diferente, aquilo que tem de novo, o que teve de alteração. Só do musical de palco para o cinema eu já senti algumas alterações. Agora eu quero ler o livro e também ver o filme antigo. O livro, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, ele é meio epistolar. Agora eu só não sei se ele é inteiro escrito através de cartas entre a Cilly e a irmã dela, ou se ele alterna em estilos de escrita. Isso eu não sei. Mas estou bem curioso para ler e fazer essas comparações. Caminhando agora então para os 2 últimos livros da lista. Um deles é a Ilíada, que é de uma obra muito clássica, muito antiga também, mas que é muito falada. Eu não tenho contato algum com essas escritas mais épicas assim. Então, coloquei aí na lista para ser lida. E também nem sei muito também sobre o que é falado ali também, então não tenho muitas informações. Mas é uma série ali desses livros mais épicos, antigos, que eu queria ler, e eu queria começar com a Ilíada, né? Porque tem a Ilíada, os Lusíadas, como é o nome daquele outro? Eneida, enfim, então são uns livros que estão ali caminhando nesse gênero mais épico, que eu nunca li nenhum deles, então quero começar com a Ilíada. E, por último, mas não menos importante, um livro que eu fiquei curiosíssimo para ler também, de tão bem falado, é O Morro dos Ventos Uivantes. É bem comentado assim, e também bem querido. Acho que também só vi uma pessoa falando mal dele, mas as outras opiniões, assim, em geral, são bem elogiosas, assim, para esse livro. E eu fiquei curioso para entrar em contato com a obra das irmãs Brontë, né? Elas têm muitos livros, que inclusive eu às vezes confundo de quem é quem ali. As 3 escrevem livros, né? Escreveram livros, e queria muito conhecer a obra das 3, assim. Mas para começar com O Morro dos Ventos Uivantes. Então essa é a minha lista de 12 livros para 2024. Espero não ser só esses também, né? Espero ler mais que 12 livros, mas esses são mais voltados a esse gênero de ficção, dentro dos livros clássicos, onde eu gostaria de me empenhar um pouco mais agora em 2024. E a ideia é que, à medida que eu vá lendo, eu trago aqui para o canal algumas resenhas, alguns comentários sobre essas leituras. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez esse vídeo. Deixo aqui embaixo todas as minhas redes sociais, para vocês me seguirem lá, a minha wishlist para você que queira presentear e colaborar com o canal. E ao mesmo tempo, de sempre, curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça com que o canal chegue através de você a mais pessoas, né? E vamos divulgar muito a leitura. E é isso, agradeço muito a presença de todos aqui neste canal e até a próxima.